Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. São as nossas escolhas diárias. Às vezes a pessoa pensa assim, mas a escolha que eu fiz há 5 anos atrás. Pode ser também, né? Porque aí a pessoa acaba, nos anos seguintes, ela acaba colhendo. Só que a pessoa fala assim, mas eu estou colhendo, então se eu estou colhendo, então eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar do jeito que eu estou. E aí ela continua o quê? Continua plantando, né? Continua plantando coisa ruim. Eu ouvi uma frase que é uma realidade, né? E é assim, é óbvio, nada muda se nada muda. Nada vai mudar se nós não mudarmos. Nada muda se nós não escolhermos uma mudança. Nada vai mudar, o resultado sempre vai ser o mesmo. Se eu continuo tendo as mesmas atitudes, a mesma prática, não existe possibilidade de mudança. Há um tempo atrás a gente acreditava que era só receber uma oração, e eu sempre falo isso, sempre lembro isso. Era só receber uma oração e tudo era mudado. E nós vamos mergulhando na palavra de Deus, nós vamos entendendo e compreendendo que não é assim. A prática da palavra é que transforma a nossa vida. Amém? Nós podemos receber uma unção tremenda, né? Alguém ora e nós recebemos uma unção tremenda, mas aquilo é algo para te impulsionar. A unção, ela vem com uma finalidade, para nos ensinar. A unção do Senhor, do Espírito, para nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. E nós aproveitamos aquele ambiente, aquele momento, e voltamos à nossa vida. Mas o desejo do Senhor é que nós pratiquemos a palavra. O Senhor falou para ele o quê? Olha, não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior. E aí muitas das vezes a pessoa ela vai só acarretando para a vida dela, ela acha que é só uma escolha, e não é, envolve tudo, envolve a vida dela. Aquela escolha vai trazer tantas consequências para a vida dela, como a pessoa que fala assim, não, eu não vou mais servir a Jesus. Ela fala assim, eu não vou mais servir a Jesus, ela abandona o evangelho, e ela acha que, não, ali agora, né, eu vou ficar melhor. Ela acha que ela vai ficar melhor. Esse homem ficou preso durante 38 anos em uma enfermidade. Pensa, 38 anos de sofrimento por algo que ele escolheu lá no passado, por algo que ele escolheu fazer lá no passado. E que coisa tremenda e poderosa foi o Senhor ter alcançado aquele homem. A misericórdia. Ele estava no lugar certo, né? Ele estava no lugar certo, é a história, né? Estava no lugar certo, na hora certa. Jesus, então se aproxima ali, e naquele momento, né, em que nada mais... em que ele não tinha mais nenhuma condição, nenhuma possibilidade de recuperação, o Senhor chega trazendo para ele esperança. Amém?
E isso serve para nós hoje, para a nossa vida hoje. Quando nós, também uma nova lição, uma outra lição, quando o Senhor entra na nossa vida, quando Ele chega, quando Ele se apresenta a nós, e Ele vem trazendo vida, a Bíblia diz, Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? E muitas das vezes nós recebemos o Evangelho, só que nós não nos mantemos como nós recebemos. Recebemos o Evangelho muitas das vezes com tanta alegria. Conhecia Jesus, eu conhecia a palavra, a verdade. E aí, ao longo da caminhada, com as nossas escolhas, né? Escolhas erradas, escolhas baseadas no nosso sentimento, nós acabamos esfriando espiritualmente. Esfriando. Como isso tem sido dito, né? Como isso tem sido pregado e anunciado. Não é o momento, não é o tempo. Na verdade, o tempo sempre foi tempo de se buscar o Senhor. Até porque nós não buscamos ao Senhor por medo. Esse não deve ser o coração do cristão. Buscar a Deus porque ele acha que Jesus está voltando, né? Isso revela o nosso coração, isso revela o teu coração. Se você tem a intenção de buscar a Deus porque Jesus está voltando e porque você precisa reservar um espacinho para você lá no céu, sinal que você está buscando ao Senhor por interesse, não é por amor. E o desejo de Deus é que nós o busquemos por amor. Ainda que a pessoa ela venha até o Senhor, ela conheça o Evangelho por causa de um problema, dificuldade, alguém pregou para ela e falou assim: olha, o Senhor é poderoso para operar na tua vida. Mas ela aceita o Senhor, ela fala: puxa, o Senhor vai me tirar da situação. O Senhor vai me socorrer. Amém. O Senhor é poderoso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É o desejo do coração do Senhor de operar nas nossas vidas. Mas não é o desejo do Senhor que nós continuemos assim, buscando o Senhor por interesse. É necessário uma mudança. E é isso que o Senhor tem nos alertado, para a mudança. Para a mudança, para a prática da palavra, coisas que são tão simples, mas que nós ignoramos, né? Algo que sempre é dito, a comunhão com Deus. A comunhão ela é poderosa para transformar totalmente a nossa vida, porque a comunhão com o Senhor é o único que pode mudar, é o único que pode transformar, é o único que pode restaurar. O problema é que as pessoas elas não permanecem. Elas não permanecem em estar na presença de Deus. Elas começam e param. Eu acompanho a vida de uma pessoa e eu fico observando. É assim algo tão tremendo quando a pessoa escolhe praticar a palavra de Deus. Sabe, ela recebe verdadeiramente a palavra de Deus. Ela recebe de verdade. Quando o amém é um amém verdadeiro, ela fala: não, eu vou praticar, né? Eu vou praticar. E ela começa a meditar na palavra. Ela começa a dedicar tempo, né, na presença de Deus. E aí as coisas começam a acontecer. E ela não precisa fazer nada. Essa pessoa que eu tenho acompanhado, ela não tem feito nada além de manter comunhão com Deus. E Deus tem guiado e conduzido de forma tremenda ao chamado, ao propósito. O próprio Senhor se encarrega de colocar ela no lugar, no devido lugar, naquilo que Ele quer. Mas o que a pessoa precisa fazer e que ela não se submete, né? Como é que ela vai se submeter ou até entender outras coisas, outras direções de Deus, outra direção do Senhor, se a primeira ali, que é de conhecer o Senhor, que é de estar na presença dEle, ela não acata. É impossível.
Até porque a gente fica como o povo de Israel, né? Durante tantos anos, por causa da desobediência. Por causa da desobediência, o povo de Israel ficou onde ficou, né? E na terra prometida só entrou quem realmente creu, né? Então nós precisamos escolher, é uma escolha diária, não é uma escolha no culto de domingo. Eu sempre falo isso porque ali muitas das vezes as pessoas ficam ali naquele meio, ficam emocionadas, né? Naquele ambiente. Às vezes nem é o toque do Senhor, ela fica emocionada ali. Aí ela fala, Deus, eu falo porque quantas das vezes eu ia para o culto e eu chorava, eu falava, meu Deus, todo culto é culto, eu choro, eu estou chorando e estou clamando, né? Até que eu entendi que eu tinha que praticar. A única maneira de haver mudança era praticando a palavra. De haver crescimento era praticar a palavra. O que é praticar a palavra? Começamos como? Meditando na palavra. Meditando na palavra, orando, passando tempo com Deus, né? E é algo que não acontece da noite para o dia. Esse é o nosso problema, né? A gente achar que as coisas têm que acontecer da noite para o dia. É tudo muito rápido, nós temos pressa, né? Urgência em que aquilo aconteça. E já percebeu que a gente fica tão ansioso para que aconteça e a gente nem passa o tempo ali naquela ansiedade. Eu preciso cumprir o propósito, chamar de Deus. Vou colocar aqui como exemplo. E aí a pessoa, naquela ansiedade dela, na ansiedade de cumprir o chamado, de cumprir o propósito, mas não pratica, ela só fica naquela ansiosidade, naquela ansiedade. E não pratica. E é a prática da comunhão que vai conduzir, que vai levar, que vai colocar ela. E o quanto mais ela se dedica, com certeza muito, muito mais rápido ela vai ser colocada naquilo que o Senhor tem para realizar. E muitas das vezes as pessoas, elas não têm dentro da igreja, ela não tem nem esse desejo, ela não tem nem esse anseio, ela está ali por estar. Ela não entende, ou muitas das vezes nem se interessa em saber que existe um propósito para a vida dela. Você acha que existe só um propósito para a vida do pastor? Da pessoa que, é o pastor, né? O pastor, o profeta. Cada uma das pessoas que está aqui, né? Você que está me ouvindo, existe um propósito para a tua vida. Existe um chamado na tua vida. Existe algo que o Senhor quer muito que você realize. Existe. E algo tremendo, é poderoso. E não importa o que seja, mas quando ele é feito, sabe, com dedicação, com amor, com excelência, aquilo é tremendo para o corpo de Cristo. Muitas das vezes é você que está faltando ali para que tudo corra bem. É sim. Porque nós somos um corpo. E o corpo, ele não é formado só por braço, né? Não. O corpo não é formado só pela perna. Não, existem vários membros. E cada um tem a sua função. Cada um tem uma função. E muitas das vezes o pecado nos paralisa, como aquele pecado paralisou aquele homem durante 38 anos. O pecado nos paralisa. E o pecado não é só matar, o pecado não é só roubar, o pecado não é só adultério, não. Né? Porque às vezes a gente coloca assim, isso é pecado, então eu estou livre disso, então... Não. Quando nós começamos a meditar na palavra, quando nós começamos a ter comunhão com Deus, por meio da palavra, a gente começa a entender, a compreender quem nós somos.
O Espírito Santo se encarrega, né, por meio da palavra, quando nós lemos, a nos mostrar quem nós somos. Aí vai revelando, vai nos confrontando, revelando quem nós somos. A gente lê, a gente fala, nossa, eu sou assim, nossa, eu preciso disso, né? Eu não tenho praticado isso, ou eu tenho praticado isso que o Senhor falou aqui, né? Então nós precisamos, não existe outra forma, não existe outro meio. E os homens de Deus, os servos de Deus, as mulheres de Deus, que têm sido colocados, né, para instruir, para direcionar, o desejo, o anseio é que a igreja entenda, que a igreja compreenda, que a igreja busque ao Senhor, que a igreja tenha comunhão com Deus. Que você não coloque a culpa em ninguém como esse homem colocou. Não coloque a culpa em alguém. Fique ali, mas o fulano que não me deixa crescer. O Beltrano que me atrapalha, independente do fulano, do Beltrano, de quem quer que seja, que esteja ali. Quando há a convicção no coração de fazer a vontade de Deus, ninguém segura. Ninguém segura, você vai fazer e pronto, acabou, não, porque é algo que você escolheu.